Olá a todos, este é o canal Corte Secreto e o número oficial no Brasil de mortos pelo Covid já ultrapassa a 350 mil. E no dia de ontem, sábado, dia 17, foi um dia que começou um pouco mais pesado pela informação que tivemos de mais duas mortes, duas pessoas que, embora nós não conhecêssemos, mas nós oramos por elas diariamente e tivemos então o pesar de ter essa informação. Neste vídeo gostaria de dar uma palavra de consolo não só a essas duas famílias, mas a tantas outras que já perderam seus entes queridos para esta doença. Então o dia de ontem começa um pouco mais pesado com a notícia desses dois falecimentos de pessoas que, embora não conheci pessoalmente, mas irmãos em Cristo e pessoas pelas quais oramos um certo tempo durante a sua internação. E uma delas é o pastor Aguinaldo de Araújo, pastor e missionário entre os presidiários, certamente muito usado por Deus. Então quero dar uma palavra aqui a Dalete e aos filhos Timóteo e Rebeca. E o segundo é o Claudinho Black Santo, né? Da Igreja Batista de Niterói, no Rio de Janeiro. Essa informação foi me dada pela minha filha, que chorosa que estava, dando essa informação tão triste de um jovem que então parte desta vida também por conta do Covid-19. E quero dar uma palavra aqui a Érica e extensivo aos familiares que certamente estão sofrendo. É claro que falar de palavra de consolo nesse momento é extremamente pretensioso. Não tem como dar uma palavra de consolo. Este consolo cabe ao Espírito Santo, que fala aos nossos corações, até mesmo em momentos tão tristes como este. Mas uma palavra bíblica e cristã sempre é possível lembrar daquilo que Deus deixou na sua palavra para o nosso consolo, e certamente é um processo que vai desenrolar ao longo de um tempo. E, na verdade, gostaria de estender esta palavra não somente a Dalete e a Érica e aos familiares do pastor Aguinaldo e do Claudinho, mas também a todos que já perderam seus entes queridos, especificamente por esta doença que vem assolando o nosso país já há mais de um ano. Mas é muito interessante o verso 4 do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo e o teu bordão, o teu cajado me consola. Interessante as partes que este verso nos fala, quando ele fala, por exemplo, ainda que eu ande, se fala então de algo que é necessário. Há caminhos que nós não temos escolha e que nós teremos que trilhar nestes caminhos. Então trata-se de uma contingência da vida, de uma necessidade. Ora, nós mesmos perdendo a nossa vida, mortais que somos, finitos que somos nesta vida, ora perdendo aqueles a quem amamos e que também nos colocamos nesta caminhada difícil e que nós temos que passar certamente este momento tão crucial da vida. E o verso fala, ainda que eu ande pelo vale. Então o vale denota sempre um lugar apertado, um lugar baixo, um lugar difícil, um lugar que traz dificuldade para a nossa vida. Então muitas vezes é neste vale que nós caminhamos nesta vida, e com certeza os irmãos estão caminhando neste vale nesse momento. E o verso fala vale da morte, e é exatamente
neste vale que vocês estão caminhando, lembrando e já sentindo a saudade do ente querido que se foi. E quando falamos de morte, lembramos que a morte foi o último inimigo que Cristo venceu na cruz para nos dar a vida eterna. Mas o verso também termina que não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então aqui a palavra de consolo de que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos nem mesmo a morte, porque a promessa aqui é que o Senhor, que é o nosso pastor, Ele está conosco. Então esta é uma palavra de grande consolo, uma palavra que nós devemos lembrar da promessa do Senhor Jesus de estar conosco em qualquer situação. E aí então nós podemos ligar esta palavra dos Salmos com a palavra de Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 12, o verso 13, quando ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então aqui a grande palavra de esperança para aquele que tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E certamente o pastor e missionário Aguinaldo e o Claudinho tinham o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Para nós que fica esta palavra de grande esperança e de importante esperança, que eles estão na presença do Senhor. É disso que Paulo vai tratar aqui, nesse trecho aqui final do capítulo 4, que aqueles que morrem em Cristo se encontram na presença de Cristo. E eu ouvi recentemente de um pastor, o pastor Heber Campos Júnior, falando que a única esperança capaz de liquidar a dor do luto é a esperança da ressurreição. Então vocês, esposas, filhos, parentes próximos, pais, mães, que perderam seus entes queridos, podem ter a certeza e a esperança que um dia todos nós os reencontraremos no céu, e esta é uma bendita promessa que Deus nos faz na sua palavra, quando João diz lá: todo aquele que tem o Senhor Jesus Cristo tem a vida eterna. Então não só o pastor Aguinaldo ou o Claudinho, eles tinham o Senhor Jesus como seu Salvador, mas também tantos outros que já passaram desta vida para a eternidade, que tinham o penhor do Espírito Santo como prova da sua salvação. Nós podemos ter a certeza que um dia nós os encontraremos nos céus. De forma prática, então, o que passos nós que ficamos aqui podemos tomar para passar esse tempo de dor, de luto, de perda, de saudade? Eu creio que a oração nesse momento vai muito bem, e eu creio que é legítimo a oração de lamento, como eu comentei anteriormente em outro vídeo, aquela oração onde nós rasgamos o nosso coração diante de Deus e falamos para Ele da nossa dor, da nossa saudade, da nossa tristeza, e o Senhor não vai de forma nenhuma se sentir ferido por nada que falemos a Ele, mas essa oração de lamento que tem o seu espaço na palavra de Deus e que pode ter espaço na nossa devoção pessoal, pode ser a oração deste momento. Mas em segundo lugar, haverá também a oração de ação de graça. Quando nós lembramos daqueles nossos queridos que foram, e nós podemos dar ação de graças a Deus, pelo menos por duas coisas: pelo fato de eles conhecerem o Evangelho da salvação e por isso estarem na presença de Deus. E em segundo lugar, uma oração de gratidão pela vida que eles tiveram conosco, na nossa presença, na nossa igreja, pelo ministério que lhes foi confiado, pela maneira como eles estiveram no meio da igreja, atuando, trabalhando, servindo a igreja, e certamente o pastor Aguinaldo e o Claudinho tiveram aí esta vida de serviço,
Então esta é a palavra que eu gostaria de dar aqui, expressando os nossos verdadeiros sentimentos pela perda que vocês estão tendo. Então aí a Dalete, Timóteo, a Rebeca, e também a família do Claudinho, a Érica, sua esposa, a sua mãe, Dona Luísa, os irmãos Luciano e Tiago. Então, cada um de vocês passando por esse tempo tão difícil, tão apertado, tão amargo, mas creiam que o luto ele tem fases, que vocês possam viver cada fase do luto na presença de Deus e, sobretudo, louvando a Deus pela vida do pastor Aguinaldo e do Claudinho, a vida que eles tiveram com vocês. E certamente poderão contar com as nossas orações, então, suplicando a Deus o consolo do Espírito Santo para cada um de vocês. Essa também é a nossa oração para cada um daqueles que estão vendo este vídeo e que também perderam e choram pelos seus entes queridos. Então receba os nossos mais sinceros abraços e compromisso de continuar orando a Deus para que Ele console poderosamente o coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Forte abraço e até o próximo devocional.